Olá, manas! Hoje nós vamos falar sobre a verdade do coração, uma medicina que eu canalizei aí do Sagrado Feminino. Lembre-se, antes de entrar na nossa aula online, As Deusas e Você, o link tá na descrição desse vídeo e o meu convite especial, 7 dias de live, a revolução será feminina no final de abril. O link também tá na descrição desse vídeo. Bom, a verdade do coração se baseia na premissa de que, na essência, todo ser humano é amor. Essa é uma das questões filosóficas mais antigas. O ser humano, na essência, é bom ou é ruim? Luz ou ódio? Eu entrei muito nessa pira, assim, né, do amor e ódio, né, que é uma das questões mais antigas dentro dos filósofos, dentro dessa quarentena. E tem uma lei na alquimia que fala que tudo que está fora está dentro, tudo que está em cima está embaixo. Então, se nós olharmos para fora, né, e vermos a extrema direita e o seu ódio, e daí nós vamos olhar para dentro e vamos dizer, talvez dentro também seja ódio, né? Então, isso acaba deixando a gente um pouco triste, por isso que esses filósofos eram todos tristes. Mas eu tava nesse momento, assim, né, da encruzilhada da deusa, onde eu já não sabia se eu acreditava em nada ou não, né, pensando qual que era a essência do ser humano, se era boa, se era ruim. Até que eu tive um momento muito lindo, assim, que eu senti muito amor, um amor que brotava do fundo do meu coração e se conectava com todas as pessoas. E naquele momento eu entendi no meu coração e não na minha cabeça que de verdade todos somos um. E que na essência, sim, todos nós somos amor. Só que imagina assim, que o seu coração, no meio dele, ele é só amor. Só que daí por descer para a terra, que é dual, que é dia e noite, que é amor e ódio, ele ganha uma camadinha de ódio. E assim a gente vai forrando o nosso coração, que antes era só amor, também com ódio. Então quando a gente tem uma puxada de tapete de um chefe, quando a gente sofre um bullying no colégio, quando a gente, enfim, né, tem aí os machucados da vida, se a gente não se cuida, a gente vai forrando o nosso coração. Então, o nosso processo é também um processo de cura individual, que é da gente ir tirando essas camadas. Quando a gente faz autoconhecimento, é para a gente ir descascando essas camadas e ir curando isso, e ir perdoando, né? E ir se sarando. A cura, ela é um processo que ela só termina na iluminação, que é quando você tira todas as camadas e chega só no amor. Um amor tão puro e tão verdadeiro, e você descobre o quão difícil é chegar nesse lugar, e que aí você ilumina, e aí só resta você empatia e não julgamento pelos demais, porque você sabe o quão difícil é chegar nesse lugar. Para nós, réis mortais, que não pretendemos nos iluminar nessa vida, basta então o que? A tolerância, né? Que é a gente olhar o outro com tolerância e entender que ele também está no processo evolutivo dele, assim como a gente está, né? E tudo bem. Então, a verdade do coração, na verdade... Não é a verdade do coração, na verdade. Então, a verdade do coração, ela é uma forma de cura e também de diálogo. Então, todo mundo coloca a mão no coração, num círculo, e diz assim, eu sinto. E o poder da verdade do coração é que se todo mundo realmente falar como se sente, as pessoas vão se dar conta que elas são, na verdade, mais parecidas do que diferentes. Porque na nossa imperfeição, nós sentimos igual. Nós nunca pensaremos igual, mas nós sentimos igual. É por isso que a arte mexe com as pessoas. É por isso que a psicologia funciona, é por isso que o marketing funciona. Porque nós, seres humanos, temos demandas que são todas muito parecidas. É claro que daí um vai puxar mais para um lado, o outro vai puxar mais para o outro, mas no fim nós temos demandas que são muito parecidas. E também, quando a gente escuta o outro e ele fala de verdade como se sente, a gente também percebe que, apesar de, na essência, todos nós sermos amor, nós também entendemos que existem sim diferenças, que são diferenças de raça, diferenças de classe social, né? Todas as diferenças que são a nossa casquinha, né? E que é a nossa materialidade, e que elas são também muito importantes, e que isso impacta em como a gente enxerga o mundo.
né? Porque se uma pessoa fala, eu vou falar a verdade do meu coração, mas você precisa saber qual é o seu lugar dentro do mundo, né? Qual é a sua perspectiva? Se vê de cima, né? Para você entender que a sua verdade, ela não é absoluta, ela é um ponto de vista. Então a verdade do coração é uma forma de eu conseguir me comunicar com o outro e de eu conseguir entender ele, né? A verdade do coração, ela se alimenta de 4 coisas. Ela se alimenta de confiança, que é você fazer as coisas quando sente que precisa fazer. Ela se alimenta de coragem, que é você fazer mesmo com medo, mesmo se sabendo imperfeito, mesmo dizendo, tudo bem, eu vou errar, mas está tudo certo. Porque dentro do nosso coração vive a criança. A criança, ela acredita em novos mundos, ela acredita em seres encantados, ela acredita que um outro mundo é possível. E é bom a gente sempre ter esse lugar guardado dentro da criança, né? Que ela sonha e ela acredita nas pessoas. Porque se você viver uma vida corajosa, e viver uma vida corajosa significa se envolver com as pessoas, significa mudar a vida delas, você provavelmente vai ganhar umas camadinhas aí de ódio, né? Umas camadinhas de machucado mesmo, porque as pessoas são pessoas e elas vão nos machucar e a gente vai machucar elas, né? Faz parte da experiência de ser humano. Mas se a gente mantém a nossa criança com a gente, mesmo assim a gente acaba confiando nas pessoas, né? É tipo, criar aquela música do Raul, tente outra vez, né? Então, a verdade do coração se baseia nesse lugar da gente primeiro escutar a nossa criança, né? Primeiro escutar o que se a minha criança me visse hoje, ela estaria orgulhosa de quem eu me tornei, né? Eu acho que é esse lugar, mas é claro que é sempre um balanço com a nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça vive a Dona Velha. Dona Velha é muito ranzinza, muito cri-cri, quer que todo mundo viva dentro do cabrestinho e das regrinhas dela, muito quadradas e muito chatinha, muito da disciplina, né? E a vida, na verdade, ela é um balanço, mas ela é sempre primeiro o coração e depois a cabeça, e nunca o contrário. E o mundo tá todo virado porque é a cabeça que tá mandando. Então, primeiro a gente precisa escutar o nosso coração, sempre. O nosso coração, ele sabe quando ir, para onde ir, o que fazer. E o nosso coração, ele também sabe, que é o terceiro elemento, o que é justo. Então, quando o nosso coração se aperta e dá aquela coisa assim, ai meu Deus, então é porque você precisa falar. E daí, lembra que no seu coração vive a criança? Pode ser que essa criança se assuste e diga, não, não vai lá, dá medo, não. Mas daí você se lembra que a verdade do coração precisa de coragem. Coragem para questionar o status quo, coragem para fazer diferente, coragem. Os tempos atuais precisam de coragem. Coragem, reestabelecimento de justiça. É claro que num país tão diverso como o nosso é difícil dizer isso é justo, isso não é, né? Tem uma música do Renato Russo que fala assim, essa justiça que é tão humana e tão errada. Então a justiça, ela é muito falha, né? E nós temos muita diversidade, né? Então não tem como dizer isso aqui é justo. Por isso que é muito necessário que a gente se mantenha dentro de uma democracia, né? Porque uma democracia, ela dá vazão para que diferentes vozes sejam faladas. É diferente de um regime autoritário, né? Como o que o presidente atual acaba atendendo, né? De silenciamento de vozes dissonantes da dele. Então, a gente precisa dar uma olhada sobre esse lugar, da gente conseguir falar a nossa verdade com coragem, com confiança e trazendo dentro do nosso coração, sabendo quando expressar, que é quando seu coração aperta. Quando seu coração aperta, você precisa se posicionar, né? Porque, como disse Martin Luther King, para que o mal ganhe é necessário que os bons se calem. Então, se você sente que você precisa se posicionar sobre política, mas eu não sou especialista, não importa, não importa. O jeito que você fala é um jeito único.
E o jeito, então, fale do jeito que você sabe, porque vai chegar nos corações de algumas pessoas. Ou se você sente, mas meu sonho, geralmente quando a gente escuta o nosso coração, sempre começa assim, o meu sonho, desde criança, o meu sonho, a minha vontade sempre foi, por quê? Porque no nosso coração vive a criança. A nossa criança, ela acredita que pode fazer tudo, inclusive mudar o mundo. Então, é um momento que a gente precisa sonhar. Quem veio com o ar sonhador, esse é o nosso tempo da gente criar um novo mundo, né? Todo novo mundo começa sempre dentro da cabeça de alguém. Então, a gente tem que se permitir sonhar, mas também botar os pezinhos aqui no chão, né? Para botar e tentar realizar. Então, é sempre um balanço entre a cabeça e o coração. A verdade do coração, então, é uma forma de diálogo e ela foi canalizada por seres de luz muito altos, tá? Eles eram puro amor. Eu tive uma visão, né, quando eu estava nesse lugar de muita dúvida, né, se realmente existe algo ou não, qual era a essência do ser humano, qual era o sentido da vida, né? Entrei em várias questões existenciais aí nessa quarentena. E quando eu tava nesse lugar de tipo, não existe luz no fim do túnel, eu acho que o ser humano é ruim mesmo. Eu tive esse lugar, né, que eu senti esse amor e eu disse, não, realmente, eu não tenho como provar, né, esse é um grande debate filosófico, mas é o que eu sinto e é a minha verdade, que sim, na essência todos nós somos amor, mas a gente precisa fazer um grande esforço, né, para conseguir se manter firme nesse amor, nesse mundo dual, né? Eu acho que existe tanto uma batalha interna quanto uma batalha externa agora, né? E a gente tanto não olhou para isso e acreditou tanto que a gente era só amor, que a gente até criou a expressão cidadão de bem. Isso nunca houve e nunca haverá. Quem acreditou nisso não sabe de nada de psicologia, né? Tipo, todos nós somos luz e sombra, mas as pessoas que estão despertas sabem quais são as suas sombras, né? E andam ali vigilantes. Então, eu tive essa visão de seres que eram muito altos e eles eram todos verdes. Verdes e azuis. Eles não tinham rosto. E eles só se comunicavam coração com coração. Eles não tinham palavra. Então, essa medicina é deles e é uma medicina que eu já tinha visto falar. Então, tipo assim, não sou eu que estou criando a roda, tá? É algo que eu canalizei, tá? Eu já tinha visto em rodas, em círculos femininos, que cada um bota a mão no coração e diz eu sinto, e daí tu fala como tu te sente. Eu só tô dando um corpo pra ela e ancorando ela aqui, né? Tô, tipo, crescendo ela, o que ela significa. Mas o que eu quero deixar claro é que a verdade do coração não é a imposição de uma verdade, mas ela é a construção de um diálogo de pessoas humanas que estão dispostas a ficar num círculo e falar aquilo que elas sentem para a construção de um país melhor. E sim, eu acredito, dentro da minha visão, já que foi passada para mim e não para outra pessoa, que a construção de um mundo melhor passa sim através da política. Não tem como a gente fazer uma espiritualidade que é desvinculada do viés político, né? Tudo é político, nós estamos encarnados aqui, então é político. Então, a gente passa por esse lugar de também nos ver como seres políticos e espirituais, porque no fim é tudo uma coisa só.